uma segunda-feira, normalmente a gente grava na quinta. Desde já agradecer aí o pessoal da Ideal FM, que está aí retransmitindo o sinal, na pessoa do Tony Dias, obrigado aí pelo carinho. Também o pessoal da Web Rádio Malhação, que também está aí retransmitindo nosso sinal. Você que está aí pelo app do rádio, quiser mandar alguma pergunta, algum comentário, do lado esquerdo, 3 pontinhos, manda no chat que a gente responde. E você que está aí na onda do FM, nos dando aquela carona, se quiser mandar alguma pergunta, é só entrar no WhatsApp da rádio, que nós estamos aí aguardando a pergunta de vocês. Também não podemos deixar de agradecer, pastor Leandro, a equipe aí da Web Rádio ACC, que está aqui nos cedendo espaço. E aí a gente vai com muita graça, né, com muita dedicação e com muita alegria da parte de Cristo Jesus iniciar esse programa. Pastor Leandro, como é que o senhor está, meu querido? Deus abençoe a todos, irmãos. Vocês que vão entrando aí, vão compartilhando, curtindo. É muito bom, é necessário que você compartilhe essa live em nome de Jesus. Hoje, como diz o pastor Wellington, é um dia peculiar, diferente, porque nós gravamos o nosso programa, ele vai ao ar todas as quintas-feiras às 19 horas, mas estamos aqui nessa segunda-feira maravilhosa para tratar de assuntos concernentes à obra do Senhor e outros assuntos que vão surgir. Depende de você aí comentar, questionar, e aí a gente vai tentando trazer à luz da palavra de Deus, tentando resolver os questionamentos que vão surgindo, porque hoje o assunto também é um assunto muito interessante. Hoje o assunto é um assunto gostoso, né, pastor Leandro? E quando eu e o pastor Leandro tá assim, ó, um do lado do outro, vocês já sabem, né? Temos o que, pastor Leandro? Temos eu ia falar visitante, é um visitante. É um convidado. Um convidado especial aí. Apresenta ele pra nós, pastor Leandro. Todos os nossos convidados são especiais, e nós estamos aqui juntamente com, eu esqueci Pastor Edson. Do Canaã, não é isso? Projeto Canaã. Vou fazer melhor, pastor Leandro. Sim. Pastor Edson, se apresenta para esse povo bonito que nos acompanha, meu querido. Boa tarde, pastor Leandro, pastor Wellington. É um prazer estar aqui nessa noite com vocês, compartilhando um pouquinho da experiência que a gente tem em comunidades terapêuticas. E eu vou estar aqui à disposição para estar respondendo os irmãos aí as dúvidas. Lembrando que nós somos ali da comunidade terapêutica Lar Canaã, né, ali no Recanto das Árvores. Nós já estamos ali há mais de 15 anos ali, né, fazendo um trabalho de recuperação de dependentes químicos. Trabalho este que hoje demanda a ajuda de toda a população, de todo mundo, de todas as igrejas. Nosso projeto é interdenominacional. E estou muito feliz, pastor Leandro, de conhecer. É a primeira vez que tenho esse contato com você, é um prazer. Que Deus possa te abençoar aqui nessa noite, que a gente possa juntos levar um pouquinho da mensagem de Deus através do testemunho de vida também que eu tenho, através da libertação dos vícios, pastor Wellington também, e agradecer, né, o Alan também que fez esse convite para a gente estar aqui nessa noite. Quero agradecer a todos os internautas aí que estão entrando aí, Facebook, os outros canais aí, nós estamos à disposição. Eu sei que hoje o fogo vai cair aqui. Amém. Amém. Ô, pastor Leandro, o pessoal tá reclamando que o fogo o volume tá baixo. Vai trocando uma ideia com ele aqui que eu vou resolver aqui. Pastor Edson, Lar Canaã, né? É comunidade terapêutica, né? Como o senhor mesmo disse para nós. Qual hoje tá ali no local, a localidade é no Recanto das Árvores. Né? Depois do Demarli, chegando ali na prefeitura, você continua reto, né? Você passa o Demarli, você passa próximo do Novo Horizonte. Recanto das Árvores é uma área de sítio, né? Que sai atrás do Fazenda do Rosário. Pastor, quais são hoje, assim, são muitos desafios a gente falar de casa de recuperação. É um desafio. Para mim, são 2 trabalhos que eu acho fenomenal, são fantásticos, que é um missionário que sai da sua pátria para exercer uma função em outro lugar, abandona tudo para conhecer uma outra cultura. Mexer também com lar, né, de pessoas que estão ali em recuperação, né, também é um encontro de culturas, né, porque ali às vezes você pode estar com várias pessoas de várias cidades, até mesmo de vários estados, né. Como que é esse encontro, como que é esse choque, como que a pessoa, hoje uma pessoa que é dependente químico, ele chega lá no Lar Canaã, como que ele é recebido, como que é o trabalho inicial? Pastor Leandro, estava aqui conversando com o pastor Wellington antes, e você fez aí a pergunta
né, que esclarecer, né, nós temos hoje 3 classes de tratamento para dependência química. Lógico que existem outros que a gente não tem acesso. Mas a casa de recuperação, a gente considera essa casa, ela é uma casa que abriu e ela ainda não tem uma norma, não tem documento, e ela se chama casa de recuperação. É um pastor ali desafiando, né, desafiando o mal, desafiando ali, muitos desafios. Então, às vezes o pastor tem uma igreja e começa a chegar demanda na igreja de pessoas que precisam ser acolhidas, né? Porque o intuito da casa de recuperação, a comunidade, é acolher a pessoa. Porque nós entendemos que é muito difícil para a pessoa conseguir vencer o relacionamento com o vício no mesmo ambiente. Então, é como Abraão, né? Sai do meio da tua parentela e da tua terra. Então, a casa de recuperação é o inicial, é o início das comunidades terapêuticas. Hoje nós não somos mais casa de recuperação, né? As pessoas hoje identificam a gente como casa de recuperação porque há 20 anos atrás, ou mais de 20 anos, né, eu passei por uma casa de recuperação e era do projeto da Lagoinha. Era um projeto chamado Resgate. E eu tinha 17 anos, né? Depois quero falar sobre a idade, porque hoje, nas comunidades terapêuticas, a gente não acolhe de menor. Mas isso aí é uma outra coisa que tem que ser discutido. Principalmente com classe política, né? Com todos os envolvidos nesse trabalho. E a casa de recuperação é inicial. A comunidade, hoje, ela é dotada de documento, né? A gente tem alvará da Anvisa, a gente tem alvará de funcionamento, né? Então, hoje nós temos a RDC 29. A RDC 29 é que regulariza as comunidades terapêuticas, ou seja, ali tem que haver um tratamento terapêutico. Não é uma clínica, né? O que é uma clínica? Uma clínica é onde a pessoa ela vai ter um contrato, né? A pessoa vai ter disponível para ela um tratamento clínico e psiquiátrico o tempo inteiro. É uma clínica, né? Medicamentoso, a pessoa está ali passando por esse processo. A comunidade terapêutica, eu vou usar esse termo porque eu gosto de usar esse termo, é como se fosse um tratamento homeopático, né? Um tratamento intermediário, né? A gente trabalha com a psiquiatria, a gente recebe hoje o acolhido e ele tem a opção de fazer o tratamento psiquiátrico, né? Aí você me fez a pergunta e eu vou lá. Como que nós recebemos hoje o acolhido no Lar Canaã? O Lar Canaã, ele é um tratamento voluntário, né? A maioria das clínicas hoje são compulsórias, é diferente. Existe o tratamento compulsório, que é sem a pessoa querer. E existe o tratamento voluntário, que é a pessoa que se disponibiliza ao tratamento. Então, essa pessoa que procura o Lar Canaã hoje, ela tem que ser de 18 a 60 anos, né? A gente tem que abrir um diálogo junto à prefeitura, junto ao governo, porque acima de 60 anos hoje, a gente não pode acolher. Mas o detalhe é o seguinte, meu pai tem 63 anos. Meu pai, ele tem as faculdades mentais normais. Ou seja, se uma pessoa ela é dependente química, está passando por uma dependência do álcool, que muitas das vezes essa idade é o álcool. Hoje nós temos já idoso usando crack, né? Crack, cocaína. Mas uma pessoa que é mais de 60 anos e ela tem uso do álcool, né? Essa pessoa não está procurando um asilo, ela está procurando um tratamento, né? Então a gente depois tem que discutir isso aí. É mais uma coisa para pôr em pauta, pastor Leandro. Pastor Edson, é sobre isso, para a gente não perder o fio da... Sim. Quais são os empecilhos que hoje tem? Por exemplo, a gente vê hoje que as drogas estão cada vez mais precoces na vida do ser humano. Antigamente a gente poderia falar assim, 17, 18, 19, mas hoje a gente vê crianças 9, 10 anos já entrando nesse mundo, infelizmente, né? Seja por uma questão, eu não vou dizer cultural, comportamental dos pais, independentemente do meio. Eu não gosto de falar do meio, porque eu também vivi numa favela e nem por isso eu me bandiei para as drogas. Mas eu digo o seguinte, existe todo um contexto, e hoje eu vejo as drogas cada vez mais entrando no lar das pessoas, e através, assim, hoje parece que você vê uma criança ali com 10 anos, você não imagina que uma criança de 10 anos se tornou ali uma pessoa que está mexendo com drogas ilícitas. E por que hoje, então, assim, se a gente vê que as drogas hoje estão cada vez mais
presente na vida da criança, precoce. Por que hoje há, então, esse empecilho que você falou, essa norma que parece que vocês não conseguem mais... Isso é como você falou, a questão da política. Hoje a gente vê que o nosso Brasil ele está passando por um processo de politização das coisas, as pessoas estão procurando cada vez mais saber sobre as coisas, e é um assunto interessante. Por que as drogas hoje estão cada vez mais presentes, e quando eu chego num jovem, vamos dizer assim, de 16 anos, 15 anos, ele não pode entrar para o lar Canaã, por exemplo? Pastor Leandro, existe toda uma regulamentação, né? Depois que fizeram a lei de proteção do adolescente, da criança, a gente se enquadra dentro dessas normas, né? E por ser comunidade terapêutica, a gente não recebeu essa autorização de trabalhar com um adolescente. Lembrando que o adolescente ele tem que estudar, né? Essas são as normas que teriam que ser seguidas. Ele tem que ter acesso à escola, ele tem que ter acesso à cultura, um monte de coisa que hoje, para você montar um trabalho para atender os adolescentes, é um trabalho que é de é muito grande. Eu fico pensando assim, né, pastor Edson? Eu vejo o trabalho e o esforço que o senhor tem para manter. São 15 anos, não é isso? Isso. São 15 anos para manter, estar ali lutando com esse trabalho. Por que não os órgãos públicos não abraçaram uma ideia dessa, né? Já fazer o seguinte, eu penso, já que um problema seria a escolaridade, um deles seria a escolaridade, por que não juntar o útil ao agradável, o poder público entrar, né? E apoiar um trabalho como esse, colocando professores lá dentro, né? Hoje, para você conseguir um tratamento para um adolescente, é por intermédio do Conselho Tutelar, né? O Conselho Tutelar, ele regulamenta o tratamento do adolescente e ele encaminha. Hoje, em Birité, por exemplo, se tem um adolescente que está passando por um problema e ele precisa ser tratado, o Conselho Tutelar vai identificar essa família, vai identificar esse adolescente e vai encaminhar ele ao CAPS infantil, né, que é um tratamento a dia. Ele fica lá um período, ele vai ter acesso ao psiquiatra, ao psicólogo. O senhor sabe dizer para nós onde tem hoje um centro, assim, que está ali físico da prefeitura, que trabalha com isso, um centro físico? Porque às vezes a gente não sabe. Sim, no bairro ali, depois do bairro Novo Horizonte, perto do Caique, nós temos o conselho ali, né, do adolescente, que é o CAPS infantil. Está próximo ali do Novo Horizonte ali. Entendi. Indo pro Horta ali. Entendi. Pastor, deixa eu te fazer outra pergunta, até um pouco familiar, porque eu tenho um parente, né, já desde os seus 12 anos ele é envolvido em coisas ilícitas, e ele é preso desde os 12, 13 anos, né? Hoje ele está preso, né? Já é um adulto, já é um senhor de idade, e quantas vezes eu vi ele indo para centros de recuperação. Já fui na cadeia onde ele estava ali com a Bíblia debaixo do braço, e agora eu sou um novo homem, agora estou transformado. Mas quando sai de lá, 2 semanas, a gente tem que falar dos maiores e dos pormenores. O que acontece quando uma pessoa vai, qual o sentimento que se tem quando uma pessoa entra ali, faz um trabalho, deu tudo que tem, mas de repente a pessoa sai dali e já... Pastor Leandro, é importante a gente ressaltar o seguinte: para a OMS, né, do Conselho da Saúde, a dependência química ela é progressiva, crônica e de fins fatais. Ou seja, a medicina não acredita na recuperação, né? Pode haver recuperação e o tratamento é redução de danos, né? Então, para a medicina é progressiva, crônica e de fins fatais, né? Então, uma pessoa hoje que entra no vício das drogas, e independente qual seja a droga, quando a pessoa chega na comunidade, eu falo para ela, assim, a minha droga que eu uso é maconha, ela não é tão forte. Eu falo, não tem nada disso. A droga que é forte é a droga que te domina, porque a gente vê pessoas alcoólatras chegando lá, nos 45 minutos do segundo tempo, às vezes a pessoa não tem nem mais chance de recuperar, né? A saúde já está debilitada. Então, a droga hoje chegando na vida das pessoas cada vez mais cedo, elas têm mais dificuldade ainda de manter a abstinência. A gente fala de manter a abstinência. A gente fala que a comunidade terapêutica ela entra nesse ponto aí de, por exemplo, supor, eu tenho mães que me ligam quando fazem a internação ou familiar,
fala assim, não, agora eu estou dormindo, né? Agora eu estou tendo paz, estou tendo sossego. Porque eu tenho também que entender que o tratamento na comunidade terapêutica não vai recuperar todo mundo, né? Não é todo mundo que vai chegar para mim lá que vai ser recuperado. Assim como não é todo mundo que vai no CAPS que vai aderir ao tratamento. Então, cada pessoa adere a um tipo de tratamento. Então, a comunidade, igual você está falando aí, esse cidadão que é o seu parente, ele saiu e ficou 2 semanas, né? Mas tem pessoas como eu, que ficou 15 anos nas drogas, internei 4 vezes, na 4ª vez eu tomei a decisão, e aí já tem 15 anos que eu não uso mais droga. Então, tem também testemunhos de pessoas que fracassaram, nós temos lá, né, pessoas que fracassaram, mas nós temos vários testemunhos. Hoje eu não trouxe aqui, junto comigo o Jonathan, que também já passou pelo sistema prisional, e hoje está liberto das drogas, né? Ficou comigo lá 2 anos, foi obreiro, missionário do projeto, e hoje está liberto, está morando aqui próximo, e assim, é uma família que a gente tem acompanhado e tem visto testemunho. Porque não adianta também a pessoa sair da comunidade terapêutica e ficar aí vagando. Eu costumo dizer para os meninos lá assim, ó, não adianta a gente não ensina lá, doutrina. A gente ensina lá a palavra de Deus. A pessoa chega lá e fala assim, olha, aqui você vai ter acesso à Bíblia. Nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos ter estudo teológico, nós vamos ter oração, nós vamos ter jejum, né? Mas se a pessoa não quiser, nem Deus pode fazer nada. Porque a própria Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. Se abrir, então entrarei, cearei com ele e comigo. Então, são casos que a gente tem de sucesso e casos que a gente tem isso aí é em todas as áreas, né? Sim, a maneira com que a gente deve lidar com esse fracasso, vamos assim dizer, né? Mas nós sabemos que temos muitos, igual o senhor mesmo disse, muitos relatos de pessoas que literalmente fizeram parte do lar e saíram de lá outra pessoa, uma outra vida, uma outra expectativa. Agora eu estou bem, agora eu vou... Né? Porque eu acho isso muito bonito, pastor, porque quando eu volto no poder público, é porque a igreja em si, eu vou dizer igreja, as instituições que hoje têm o nome de cristãs, elas sofrem muito às vezes. Os cristãos é tudo loucos, bando de gente doido, mas não conseguem entender que aonde o poder público não chega, tem uma igreja, tem um lar Canaã. É verdade. Eu digo assim, pastor Leandro, hoje a participação das igrejas, hoje nas comunidades terapêuticas, elas são mais espiritual, né? As igrejas hoje, nós estamos passando por um período, e esse período já tem bom tempo, que elas participam mesmo assim espiritualmente, né? Quando eu cheguei no Lar Canaã, eu cheguei da rua, né? Eu estava em situação de rua, usando droga, né? Fiquei 3 anos nessa condição, e quando eu cheguei no Lar Canaã, e ali eu me recuperei, e os pastores dirigentes me colocou para estar tomando conta, né? Eu fui obreiro, depois coordenador, e hoje eu sou presidente do projeto. Mas antes de chegar lá, a gente tinha muita dificuldade e a gente sofria muito, porque a gente vivia de doações das igrejas que participavam do projeto. E a gente chegou assim num ponto de quase fechar. E a gente foi e começou a trabalhar com as famílias. Aí voltando àquela conversa lá do início que você me perguntou, como que nós recebemos hoje o acolhido no Lar Canaã, a pessoa que nos procura para o tratamento? Primeira coisa que a gente vai fazer é uma entrevista. Porque a pessoa tem que querer, né? Porque nós não vamos prender a pessoa, o portão vai ficar aberto, né? Lógico que esse aberto significa que a pessoa pode ir embora a hora que ela quiser, né? Então, nós trabalhamos com voluntário. E o que acontece quando essa pessoa chega na comunidade? Ela vai passar por uma triagem. E a partir dessa triagem, que a gente vai dar esse respaldo para a pessoa espiritual. E aonde entra as igrejas que a gente hoje trabalha mais com as famílias. O pastor... Geralmente ele tem aquela indicação, o pastor tem uma família, me passa a família, que a gente vai ver o que a família pode fazer, né, qual que é a condição da família, porque não existe hoje, por exemplo, um valor. A pessoa, numa clínica, a pessoa paga de R$1.500 a R$1.800. No Lar Canaã, não. No Lar Canaã, ele é um trabalho que faz missionário. A gente faz o trabalho missionário e a gente tem a intenção de acolher a família, independente da situação social dela. Então, a gente faz uma entrevista, fala, não, o que você pode contribuir? É com uma cesta básica, né? Você pode fazer o que por essa pessoa? Já aconteceu várias vezes
da gente acolher a pessoa e ainda ajudar a família, né? Então, essa questão do poder público que você falou, existe poucas políticas públicas voltadas à dependência química. Então, assim, se você for procurar hoje, por onde, quais os meios de conseguir recurso, são, assim, meios complicados, de difícil acesso, né? Às vezes até, assim, de documentação. Então, a gente tem essa dificuldade, né? Então, o pastor Wellington, parece que... Pode ir. Vamos aqui, tá? Vamos olhar aqui, tem algumas pessoas aqui conosco pelo Facebook. A Maria da Penha está conosco, a Luciana França também está conosco, né? O Antônio Ferreira também está conosco, a Gislaine Kátia também está conosco, o Alan Fernandes está conosco, está conosco, o Antônio Ferreira eu já falei, Agnaldo Samarino também está conosco, o Souza Pirâmide de Gizé também está conosco. Grande Souza. Eu poderia ler aqui alguns comentários, pastor? Não só pode, como deve, pastor Leandro. Então nós Tô só vamos... tentando ajustar esse áudio. Acho que agora acertei a deixa aqui. Então vamos lá, então. Aqui está conosco o Antônio Ferreira, ele está dizendo o seguinte: boa noite a todos, um abraço de toda a equipe da Rádio Ideal 98.9 FM e Rádio Malhação, né? Deus abençoe, muito obrigado, né? Boa noite para você, Antônio Ferreira. E está conosco também o Aguinaldo Samarino, ele está dizendo boa noite a todos. Não entendi aqui, mas foi sem querer, mas parabéns, amigos. Aí está dizendo assim, ó, o melhor tratamento para um adolescente, que foi aquela hora que nós estávamos discutindo sobre a questão da adolescência, ele vai dizer assim, olha, pastor, o melhor tratamento para um adolescente que foi para o caminho das drogas se chama trabalho e responsabilidade. Mente vazia, oficina do diabo. Aí ele continua colocando assim, caso o trabalho do irmão tenha tirado qualquer número de pessoas do mundo das drogas, com certeza já valeu a pena, amigos. Parabéns e que Deus os abençoe hoje e sempre, né? O Felipe Vistennes também acaba de entrar, está conosco também. A Elvira Honória está dizendo parabéns pelo trabalho. Então, pastor, deixa eu te fazer uma outra pergunta. O Agnaldo aqui está falando aqui sobre a questão do adolescente e tal, entra lá, que é melhor trabalho, mente vazia. A gente entende que sim, é oficina do diabo. Quando uma pessoa chega lá no Lar Canaã, por exemplo, tem o trabalho espiritual, tem todo um aparato, tem toda uma estrutura para ele. Aí a gente fala assim, já que ele chega lá e só fica sentado o dia inteiro lendo a Bíblia, né? Eu já participei, já fui em alguns lares, onde sempre tem algum trabalho que ele desempenha, um trabalho cultural, artístico, ou vai mexer com a horta. O que o Lar Canaã tem para oferecer? O que uma pessoa que está lá faz? Trabalho, manuseio, mão? Sim. Pastor Leandro, essa pergunta é muito importante, porque hoje as comunidades terapêuticas, elas não podem ter vínculo trabalhista nenhum, né? A gente lá atrás, a gente sonhava em criar uma empresa, né? Agora nós já conhecemos lugares aí que faz vassoura e tal, e a comunidade terapêutica não pode ter vínculo trabalhista, ou seja, a pessoa está lá para recuperar, não é trabalhar, né? Então, a gente recebe essa pessoa e ela vai participar de terapias ocupacionais. Então, essa pessoa vai participar de momentos de terapia em grupo, né? Vamos fazer, igual nós tivemos uma terapia muito interessante do pessoal da Abraço, das Sementes do Bem, que foi plantar, né, árvores e falar sobre plantas, e aí a gente entra nessa questão de mexer com a terra, da pessoa olhar o mundo por outro lado, porque o dependente químico ele vai ficando meio cego, vai perdendo a visão do mundo, ele vai perdendo a visão das coisas, ele não consegue olhar uma planta, ele perde, essa sensibilidade vai se perdendo, e a pessoa que chega a ser dependente químico, eu até quero ressaltar isso. Por exemplo, se a pessoa me procura hoje, me liga, Pastor Edson, eu tenho aqui uma pessoa, e essa pessoa, ela está envolvida nas drogas, né? Até onde essa pessoa está envolvida nas drogas? Porque o tratamento é para quem está afundado, quem chegou, quem já perdeu o controle, né? Porque hoje nós temos as igrejas. A pessoa teve uma recaída, ela passou lá um final de semana, um dia, ela procura o pastor da igreja dela, procura, né, a igreja, amigos e tal. A comunidade, ela entra naquele momento que a pessoa descontrolou. Então a pessoa chegou naquele momento que ela perdeu o controle, aí ela procura a comunidade e fala, como é que tá? Você está envolvido? Até que ponto? Olha,
Muitos chegam assim, ó, já perdi família, já perdi, aí tô para perder, né, empresa, perdendo trabalho, pessoas que estão passando por um momento de muita dificuldade para vencer o vício. Então a comunidade, ela acolhe essa pessoa e ela oferece o quê? Terapia. Então nós temos terapia holística, que é terapias que a gente aprende através da cultura, apicultura, né? Então a gente usa essas terapias de ocupacional, um artesanato. Você falou sobre a horta, né? A gente vai ter momentos de fazer. Nós estamos lá agora. Nós até temos um rapaz que recuperou. Ele já está com a gente e ele decidiu fazer lá aquelas pias que agora estão fazendo de porcelanato. Sim, muito bonito, né? por sinal. Aquelas pias de porcelanato. Então ele dá o curso lá, né, para os jovens, para os rapazes que estão lá. E assim, abre um novo horizonte, né? A gente tem esse curso lá e tem outros. Então, a pessoa que chega na comunidade, ela vai ter uma rotina. O que a gente ensina na comunidade? A pessoa perdeu a característica de rotina de vida. A pessoa não tem hora para dormir. A pessoa que se tornou um dependente químico, ela não tem hora para dormir. Ela não tem hora, pastor Hélio. Ele não tem hora de comer. Né? A pessoa está vivendo totalmente sem disciplina. Né? A pessoa, às vezes, passa dias na rua, sem acesso à família. É uma vida, assim... A gente, nos estudos que a gente dá dos 12 passos e do Só por Hoje, Qual que é o segundo, pastor? 12 passos? 12 passos e Só por Hoje. Só por hoje. Nós acreditamos nessas metodologias que é dar Narcóticos Anônimos. Funciona, né? Eu digo assim, que só Narcóticos Anônimos sem a palavra de Deus é vazia. E só os 12 passos sem a palavra de Deus é vazia. O que preenche o tratamento, esse tratamento terapêutico, esse tratamento disciplinar, o que preenche ele, a gente, como pastor, como missionário, o que preenche esse vazio é a palavra de Deus. Sim, exatamente. Você falou algo muito importante, você citou narcóticos, né? Se você pegou alguma coisa... qual outro... Porque a gente trabalha, até mesmo nós, como igreja, a gente, chega um momento que a gente vai fazer alguma coisa na igreja, a gente sempre fala assim, vou pegar alguma coisa ali que deu certo na presbiteriana. Sim. Vou pegar alguma coisa que deu certo ali na Universal. Como você citou narcótico, por exemplo, você tem as igrejas católicas, por exemplo, tem o AA, não é isso? O AA. O AA. Meu pai fez parte do AA durante muito tempo e através do AA, meu pai ficou 16 anos reabilitado, sem beber, sem nada, só voltou a beber por questões de família, mas o trabalho do AA é um trabalho muito bom. O trabalho funcionou, né? O trabalho funcionou. Sim. Assim, dentro do Lar Canaã, vocês têm esse hábito, tipo assim, vou pegar algo que tá dando certo ali, ou vocês não, é só nós aqui? Não, a gente não tem aquela viseira, né? Só olhando só para a gente tem uma visão ampla, principalmente em relação ao AA, eu respeito muito, acho um trabalho sensacional. Já vi muitos amigos recuperados, né, no AA. Nós temos os irmãos do AA que faz visitas no Lar Canaã para estar desenvolvendo o trabalho, né? Um intercâmbio, né? Nós temos os irmãos que fazem os 12 passos do Narcóticos Anônimos. Isso tudo são metodologia que, junto com a palavra de Deus, funciona, né? Então nós não abrimos mão. Então a pessoa que ela chega no Lar Canaã hoje, né? Vamos supor que essa pessoa ela é voluntária, ela falou, não, pastor, eu quero. E, assim, a partir do momento que a pessoa quer, acabou, meu irmão. A gente que é pastor e ama almas, o cara olha para você chorando e fala assim, eu quero mudar. Meu irmão, você fala assim, agora nós vamos até o final. Então, essa pessoa, a partir do momento que ela quer, ela vai receber as regras. Que regras são essas? Regras de convivência. Horário de levantar, horário de café, né? O horário da terapia, o horário das reuniões. Nós temos 3 reuniões diárias, né? E temos o lazer também. Na quinta-feira tem um lazer. Eles vão ter acesso à academia, vão ter acesso à sauna, à piscina, né? Ao futebol. Isso tudo para levar a pessoa a ter uma nova visão de vida, que não é só as drogas, né? E também não é só igreja, né, meu irmão? Lá também o cara fala assim, não, eu vou ter que ficar enfornado dentro da igreja. Eu falo assim, você não vai nem achar uma igreja hoje. Você não vai, eu falo assim, você não vai achar uma igreja hoje que fica aberta 24 horas, a não ser a Universal. Mas mesmo assim, eles não ficam 24 horas com culto, né? Não. Só mandar um abraço aqui pro pessoal que tá nos acompanhando aí na Ideal FM. Hoje o nosso assunto é
Casa de recuperação, para que as pessoas consigam entender a comunicação, mas é uma comunidade terapêutica. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o pastor Edson, que é um dos responsáveis do Lar Canaã. A todos vocês está aí, um abraço. Está comigo aqui também o pastor Leandro Ribeiro. Pastor, tem alguma do Facebook aí? Não, é só o Antônio de Almeida Gomes, possível. Sim. Ele cortou, ele falou assim, abraços aos pastores. E ele fala assim, ó, principalmente ao pastor Edson, do missionário Almeida. Tem mais uma aqui, pastor Leandro. Acho que não chegou para Ele você. deve ter chegado para mim. Tá falando assim, ó. Parabéns por este programa, porque as famílias devem ser cuidadas e emancipadas, e ensinadas, né? Como lidar com os filhos que estão nessa situação. Pastor, esse assunto, dependente químico, eu acho que, além de ser um assunto que deveria ser tratado um pouco mais de carinho pelo poder público no geral, porque é uma doença, entendo eu, ou seja, nós estamos vivendo uma epidemia de pessoas que estão acabando com si próprias, acabando com lares, acabando com sonhos, por conta da droga. E eu noto que, a minha visão assim, bem empírica, que a maioria das casas, né, de recuperação, as comunidades terapeutas, elas estão ligadas ou à igreja evangélica, né, ou a espíritas, né? A católica também tem, mas é bem menos. E dentro disso, o senhor falou uma coisa muito interessante, que é que a palavra de Deus fecha uma lacuna que a ciência, às vezes, não consegue explicar, né? A gente não abre mão da ciência, mas também a palavra de Deus ela tem uma eficácia muito grande. Lembrando, pastor Wellington, que a comunidade terapêutica não foi feita para a família evangélica. Porque não a gente vai fechar aqui e a gente vai falar assim, então a comunidade terapêutica usa a palavra de Deus e é para os evangélicos. Não, a comunidade terapêutica ela é para o espírita, para o católico, né? Ela é para o ateu, ela é, né? O cara às vezes me liga e fala assim, eu quero internar aí. Ele fala internar às vezes, né? A gente não fala internar mais não, a gente fala acolher. Pastor, eu quero internar aí, mas eu sou ateu. Eu falo, é você mesmo que eu quero, é você mesmo, pode vir, precisa nem pagar a contribuição, precisa trazer a cesta básica. Por quê? O objetivo da comunidade terapêutica é levar a palavra de Deus. É fazer com que essa pessoa tenha acesso à palavra e o objetivo é a salvação, né? Sim. Eu digo para os irmãos lá assim, nós vamos parar de usar droga, não é para família nos aceitar de volta, porque o assunto que você leu aí chama-se codependência. Qual que é a doença que a família tem? A codependência emocional, né? A pessoa passa a viver a dependência do outro, né? O rapaz, ele tá na dependência química do álcool, que a mãe tá ali em cima, proporcionando até a morte da pessoa, tentando sustentar com aquele vício, porque ela se tornou codependente daquela pessoa. Então a gente pega famílias assim, que estão totalmente dominadas por aquela pessoa, que está também dominada pelo vício. Aí eu digo, já que aí já entra a parte espiritual, já são demônios, né? A gente fala que já são demônios. Por quê? Não podemos negligenciar isso, né, pastor? Não tem como. Porque tratar só o dependente, o resultado é muito pequeno. Você tem que tratar o dependente e ter alcance da família. Por exemplo, hoje, você voltando lá ao assunto do acolhimento ao recuperando, ao acolhido do Lar Canaã, quando ele se doa, falando, eu quero o tratamento, estou disposto a cumprir as regras, por quê? As regras vai colocar ele na disciplina, né? A gente dá 3 dias para ele ali se adaptar, né? Às vezes a pessoa vem da rua, vem de um ritmo de vida totalmente diferente, e ali a gente dá os dias para ele, mas ele tem que se adaptar, ele tem que se enquadrar às regras, aos horários, porque é isso que vai levar ele a refletir a vida que ele estava vivendo. Sim. Né? E aí essa pessoa, quando ela chega, a gente também trabalha com a família. Hoje a gente está elaborando um projeto, pastor Wellington, a gente vai começar esse projeto assim que as coisas voltar totalmente ao normal, que é a nossa oração é para que Deus abençoe para que o mais rápido isso aconteça, de fazer reuniões com as famílias separadas dos acolhidos para tratar com a dependência. Por quê? A família, muitas das vezes, se torna vítima daquela dependência química e passa a manter o dependente químico. Né? Então, são 2 problemas que a gente tem, que a gente precisa alcançar essa família. Então, o resultado, igual você estava falando, da pessoa que fica 2 semanas e ela sai da comunidade,
Eu vou te dar um exemplo que uma vez eu vi. O rapaz ficou na comunidade 9 meses. A família toda desestruturada, os irmãos dependentes químicos, o pai, a mãe, né? E aí receberam ele com cerveja, rodando uma roda de baseado. Aí serviu para quê o tratamento, né? Aquela família que não foi alcançada, o resultado foi quase zero, né? Porque existe, né, pastor Edson, acho que uma narrativa de que o familiar, ele pensa, muitas das vezes são até as próprias mãezinhas, né? Os pais ali, que pensam assim, é no melhor eu dar para ele do que ele roubar de alguém, do que ele entrar na casa de alguém. Por isso que eu acabo cedendo, né? Eu acabo financiando aquilo. Deixa eu posso ler, porque tinha fugido aqui. Pastor Leandro, dentro dessa situação, uma vez eu recebi um pai, e eu estava na comunidade, a gente vai todos os dias para a comunidade, a gente fica lá o período de tratamento dos irmãos até a noite. E esse pai chegou e ele falou, tenho um filho e eu preciso da ajuda do senhor para mim tirar esse filho das drogas, né? E me chamou para ir, ele morava numa fazenda, eu fui com ele, e aí eu fui lá conversar com o filho. E aí, quando cheguei lá, o filho estava acorrentado, né? O filho estava acorrentado, e o pai buscando droga para que ele ficasse ali calmo, né? Ali naquela circunstância. Eu falei, parou tudo, pai. Aqui, quem está doente é o senhor precisa de tratamento também. Porque não é mantendo o vício do outro que você vai manter ele vivo, né? Então, eu sou da pessoa o seguinte, o abandono. Isso é muito doloroso. Quando você fala isso para uma família, para uma esposa, para uma mãe, assim, é um choque. Porque, fala assim, mas abandono, o que é isso? Eu vou falar da minha experiência. Quando eu estava envolvido nas drogas, eu sou nascido lá no Cabana do Pai Tomás, e a gente viveu ali na comunidade, e meu pai, ele é comerciante lá, a gente sempre teve uma vida, assim, uma condição boa, sempre não faltou nada pra gente. E aí ele saí de casa para usar droga, e aí ele fechou a porta de casa para mim não entrar mais, para não entrar os horários que eu queria entrar, que era de madrugada, que era qualquer horário. E ali eu comecei a ficar na rua. E eu começava a encontrar com ele, para ele me dar dinheiro para me fazer o uso. E até uns meses meu pai fez isso. Mas chegou uma hora que falou, não, eu não posso sustentar o seu vício, eu não posso te ajudar dessa forma. Você vai ter que ter um tratamento. E me abandonou. E esse abandono me colocou numa situação que eu fui perdendo, socialmente falando, eu fui perdendo espaço, até eu falar assim, poxa, eu preciso sair dessa vida. Foi aonde eu reconheci que eu precisava de um tratamento. Então, a gente fala abandono, mas é aquele choque que a família tem que dar na pessoa. Peraí, você não é o problema. Porque essa frase tem que ficar gravada. A pessoa não é o problema. Ela tem um problema. E ela precisa de tratamento. É uma doença espiritual e também, quando eu falo isso lá no meu canal lá do Lar Canaã, do Pastor Edson, eu falo assim... Já passa aí o nome do canal pro pessoal já conectando lá. Nós temos aí no Facebook uma página do Lar Canaã e também temos um canal aí também no YouTube, Edson Ricardo, e eu falo lá, tudo que eu estou falando aqui eu falo lá. E voltando aqui à reflexão, sim, quando a gente fala do abandono, a gente fala que a família tem que colocar um ponto final naquela situação. Oferecer para a pessoa, assim, a porta de saída. Qual que é? Você quer um tratamento? Nós estamos dispostos a te ajudar. Sim. Né? Você quer se internar? Você quer uma ajuda? Então nós estamos dispostos. Agora, na dependência, nós não vamos te ajudar. Aí você força aquela pessoa a procurar um recurso, uma ajuda, né? É o risco que tem que correr. Por que acontece, o pastor? Tem aí, pastor Leandro? Manda aí as perguntas. É só porque o Souza, ele diz assim, olha, minha humilde opinião, quem busca tratamento merece ser ouvido. Nosso país tem muitas pessoas que sofrem com a abstinência das drogas. Projetos como este me fazem acreditar no ser humano. Deus seja louvado. O Antônio Ferreira diz assim, casa de recuperação é um grande trabalho, mas se o viciado não tiver determinação e a vontade de verdade de se recuperar, não adianta casa de recuperação. É uma oportunidade que o viciado tem de se socializar, e lutar cada dia sem usar qualquer tipo de droga. É uma vitória, portanto, é uma luta pela vida toda. Pastor Leandro, em cima dessa palavra aí, que o dependente que tem que lutar, a gente ensina na comunidade o seguinte, existe as 3 manifestações de ajuda. Qual que é a ajuda de Deus?
foi abrir a porta onde a pessoa vai ter acesso à palavra. O que a pessoa tem acesso na comunidade? A pessoa tem acesso à palavra. A gente tem hoje o pastor Cleidionaldo, missionário Maurício, evangelista Weber. A gente tem lá os irmãos que formaram dentro do próprio projeto e que conversam a mesma língua. Vieram não de rua, né? Uns de rua, outros de famílias destruídas, outros de situações até melhor, né, perder as coisas e tudo. Então, existe a parte de Deus. Qual que é a parte de Deus? É abrir a porta, que a pessoa, em algum momento, ela lá no uso da droga, ela ficou consciente, ela falou, Deus, me tira daqui. Deus abre a porta, e aí, Deus vai levantar quem? Deus vai levantar a família, ou vai levantar alguém. Vou até contar um testemunho breve aqui. Sim. Quando eu estava na dependência química, eu estava no Eldorado, e debaixo de uma marquise, fazendo uso de entorpecente, de droga lá, e estava já também em situação bem vulnerável. E aí pra você ver o que Deus faz. E eu orava a Deus, assim mesmo, né, conhecendo já a palavra, sabendo do poder de Deus, eu orava a Deus. E ali, debaixo daquele viaduto ali, eu, né, tive assim, aqueles momentos de lucidez, falo, meu Deus, me ajuda, né? Porque o dependente químico, ele não quer continuar na dependência química. É muito importante a gente ressaltar aqui que o dependente químico está sofrendo. Sim. Ele faz aquele uso ali porque a carne pede, aonde eu ia falar que era isso. Nós temos uma luta espiritual, Sim. mas nós temos uma luta contra a carne e o sangue. Porque é dependência química, está no sangue. Né? A pessoa está lutando contra a própria carne. Acostumou a carne de um jeito e agora reverter esse quadro não é fácil. É uma batalha, né? Sim. Eu acho que a nossa luta maior é contra a carne do que contra o diabo. Né? Sim. A gente for levar por esse lado da abstinência, porque a pessoa que está lutando para parar de usar, essa pessoa ela tem alucinações, essa pessoa ela passa mal, ela tem delírio, né? Essa pessoa ela passa maus momentos. Então, assim, o processo de abstinência e de recuperação é doloroso para o dependente químico. Muitas das vezes a gente pega casos que são internados no hospital. Sim. A pessoa fica tão descontrolada que a gente é obrigado, né, levar essa pessoa para o hospital ou acionar o SAMU, porque não é fácil. Então, o dependente químico está sofrendo, né? E aí eu estava debaixo desse viaduto lá, estava tendo uma operação numa vila assim, e estava cheio lá de polícia, mas assim, a gente entende que o dependente químico e a própria polícia também, até citou aí o Sargento Almeida, é um dos que nos dá apoio lá no projeto, ele tem essa sensibilidade. Sim. Que o dependente químico, ele não é um criminoso. Porque a gente tem essa dificuldade. Deixa eu só fazer uma ressalva, que você comentou, que você falou Sargento Almeida, eu li aqui Antônio Gomes, é o Sargento Almeida, eu conheço o Sargento Almeida, ele trabalha, uma vez eu fui fazer uma visita, Lar Emanuel, aqui em Birité, tinha um outro lar também, uma casa de recuperação aqui em Birité, a qual ele me fez um convite para me estar indo lá. Um abraço, Sargento Almeida. É o que eu li aqui, Antônio, eu não conheço como Sargento Almeida, né? Aqui, o Lar Emanuel nasceu do Lar Canaã. É. O Lar Canaã hoje, ele já é fundador de mais de 12 comunidades. Então hoje o Lar Canaã, na verdade o Lar Emanuel... Não, são trabalhos independentes. Ah, tá. O Lar Canaã projetou o Lar Emanuel. O Lar Emanuel. Eu tive no Lar Emanuel. A maioria dos projetos que existe hoje na Redondeza, até o próprio projeto indo para Sarzedo, onde era Cabo Júlio, né? A gente teve lá para levantar aquele projeto, para fazer o trabalho florescer, e foi muito bom. Então, hoje em Birité existe 5 comunidades terapêuticas. Dessas 5, 4 são legalizadas. Tem uma que a gente está ajudando a legalizar. Na legalização. Voltando ao assunto. Ao testemunho. O que acontece? Eu estava ali naquela situação, isso para a gente Sim. Relembrar aqui o caso de como a pessoa chega. Eu estava ali, do poder de Deus, né? Estava ali e sempre naqueles reflexos fazendo menção a Deus, Deus, em nome de Jesus, me tire da situação. E a operação acontecendo lá, e eu lá debaixo lá, né? Assim, dependente químico é um doente, né? A própria polícia militar reconhece que é um doente, precisa de tratamento, né? Sim. Aí entrou os policiais com um cachorro e tal, aí já veio na gente, aí um desses sargentos chama-se Pastor Edson Simões, né? Até fazer menção do nome dele aqui, ele era sargento da Polícia Militar das Operações Especiais, e ele me reconheceu, falou, pô, te conheço,
já vi você em outros momentos na presença de Deus. O que você está fazendo aqui? Falei, estou aqui preso nessa situação aqui, né? Porque a dependência química é a prisão. É muito importante a gente pregar lá para os irmãos. A gente fala assim, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? A dependência química, a pessoa está presa, a pessoa quer sair, mas não tem força. Sim. Né? Tava ali e ele falou assim, eu vou te tirar daqui. Eu falei, não, mas agora vai pegar muito mal, vai me levar preso, vou te pegar e vou te levar. Me pegou, me colocou dentro da viatura, tinha um monte de cachorro atrás, os cachorros estavam tudo querendo me morder, porque eu estava há 3 dias usando droga, então, os cachorros, né, ali, aquela coisa, me levou para casa dele, lembro disso como fosse hoje. E eu fiquei ali na casa dele, me recuperando. Né? Para um pouquinho aí, que acontece? Pastor Edson, para um pouquinho aí. Cara, a gente tem que parar um pouquinho aqui para fazer uma reflexão, pastor Leandro. É essa a polícia opressora? É essa que é a polícia opressora? É essa mesmo? Eu acabei de ouvir agora que o camarada pega um dependente químico e leva para casa dele. Foi. Continua, pastor Edson. Pastor Edson Simões hoje é apóstolo. Ele é reformado. Não sei se ele tá na ativa, mas ele é meu amigo pessoal. Não, na realidade me tornou um pai meu, né? Me tornou um pai. Não tem nem como não ser amigo, né? Não, me tornou um pai, assim, naquele momento ali que eu não me via preso naquela situação, me levou para casa dele e ele me colocou lá no terraço. Eu imagino que ele ia ter trancado a porta, mas eu fiquei num ambiente muito bacana, me serviu o almoço, me levou para a igreja. Foi um dos melhores momentos que eu vivi. E aí ele me levou depois para a comunidade terapêutica, né? Sim. A comunidade terapêutica onde é o Lar Canaã, né? Então, assim, conheci o projeto através desse homem de Deus. Então, quando a pessoa está ali na dependência química e ela faz a oração, ou ela clama, né, a Deus, ao vento, né? A pessoa, em algum momento, ela vai dar o grito de misericórdia. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Me tira daqui. E aí entra o poder de Deus, que abre a porta. E entra o poder, às vezes, da família ou do amigo. Alguém vai se mover. Sim. Deus vai usar alguém. Porque Deus não vai usar só o pastor, né? Então, vamos ser, assim, bem sinceros, né? Deus tem usado mais pessoas para esse tipo de trabalho do que o pastor. O pastor, às vezes, está tão envolvido nos problemas da igreja, né? Que não tem nem tempo para isso. Mas aí Deus vai usar alguém. E esse alguém vai levar a pessoa para um acolhimento. E eu digo que, assim, 50% foi o que Deus fez. Mas os outros 50% é ela que tem que fazer. Aí ela tem... Por quê? É um problema... Nós temos que entender o seguinte. A doença da dependência química, ela é reconhecida como adicção. Por que é adicção? Porque ela foi adquirida pelo próprio cidadão, né? Ninguém colocou na mão dele, ou pôs na boca dele, ou virou... Ninguém fez isso. Ele, de si próprio, ele se contaminou. Então, é uma luta que ele vai ter de si próprio descontaminar. Então ele vai ter que lutar. Essa parte onde o pastor Leandro falou muito bem, até as perguntas que estão vindo aí, pastor Leandro, quero agradecer os irmãos que estão mandando as perguntas aí, que são referentes ao assunto, estão na visão, né? Então a gente fala assim para a pessoa, olha, não existe tratamento sem dor. É como Paulo disse, é um espinho na carne. Como que você vai fazer para espremer aquele espinho? Se inflamou, se deu problema, vai ser uma dor, né? Então não existe tratamento sem dor. A pessoa vai ficar na comunidade terapêutica, ela vai chegar lá e falar, eu tô aqui no spa. Não, você pode estar comendo a melhor comida que não tá bom. Você pode estar, né? Porque a família fez já isso. A gente tem que lembrar o seguinte, antes da pessoa chegar na comunidade terapêutica, ela tem de 5 a 15 anos de dependência química. Ninguém se torna dependente químico do dia para a noite e fala assim, eu vou para a comunidade terapêutica. Então são processo de dependência e processo de libertação. São duas coisas que as pessoas falam assim, para mim, mas espera aí, para que 9 meses? Ah, por que a pessoa tem que passar 9 meses? Não significa que a pessoa tem que passar 9 meses. Mas a gente tem que entender que Deus, ele age de várias formas. Tempo e acaso, né? Vou dar um exemplo aqui de Naamã. Naamã, ele já foi com a mentalidade, quando ele estava lá com lepra, e Deus usou a menina para falar que lá em Israel tinha um profeta. Isso. Ele já chegou lá com a mentalidade assim, eu vou chegar lá, né, o Eliseu vai sair, vai pôr a mão na minha cabeça, ou vai passar a mão sobre a ferida, eu estou curado. Ele já foi com o pensamento formado. E aí foi totalmente diferente do que ele
do que ele planejou. Na mão, você vai lá e mergulha lá no Jordão. Mas por que no Jordão? Se tem em Damasco rios ainda melhores. Então, o tratamento, o processo de libertação é diferente de cada ser humano. Tem gente que vai ficar 6 meses, vai ser liberto. Sim. Já tive caso de um rapaz uma vez, ele foi numa reunião da família, que é no segundo domingo do mês, nós temos reunião da família. Ele participou dessa reunião da família, a gente orou e ele estava fazendo uso de cocaína, e ele falou que saiu de lá e nunca mais ele usou. Ou seja, tem pessoas que vão receber imposição de mãos, vão ser libertas, mas tem pessoas que vão ter que passar por um processo. Aí esse processo é adaptação, desintoxicação e ressocialização. Cada processo desse leva 3 meses. Isso que a gente está falando aqui foi com muito estudo, Sim. Fiz vários cursos para estar entendendo como que funciona o tratamento para dependência química, como funciona o processo de desintoxicação, como funciona o processo de ressocialização, que às vezes é o mais difícil, porque aí a pessoa tem acesso ao bairro, tem acesso às famílias, tem acesso aos amigos. Então, o Lar Canaã hoje escolheu passar pela pessoa pelo processo de ressocialização. Mas se eu me perguntasse assim, você gosta do processo de ressocialização? Eu falava assim, eu preferia deixar esse problema para a família. Mas hoje não. Hoje o Lar Canaã assume essa responsabilidade. A pessoa que chega na comunidade e consegue vencer a primeira etapa, que é a adaptação. Por que adaptação? A pessoa vai compartilhar o banheiro, né? A pessoa vai ter ali... Hoje nós temos na comunidade mais de 30 acolhidos. Então a pessoa vai compartilhar, vai estar sempre alguém vigiando, pessoa sempre, né, ali orientando. Então vai ser uma nova experiência para a pessoa. Então a adaptação a gente leva de 15 a 3 meses. Sim. A pessoa às vezes sai do conforto da família, às vezes a pessoa sai, às vezes nem do conforto da família, a pessoa sai da rua, já vem com, né, com os vícios, sai debaixo do viaduto, mas quer trazer o viaduto com ela. Sai da rua, mas quer trazer a rua com ela. Peraí. Não quer tomar um banho. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Sim. Não existe jejum de banho, não. Vamos. Isso. Consagração de banho não existe, não. Pastor Edson, eu gostaria de ler aqui algumas chamadas aqui, mas eu gostaria de fazer uma pergunta dentro disso que você está me falando. Assim, existe, por acaso, assim, algum fato, ou já ocorreu, porque a gente vê que tem uma estrutura, o Lar Canaã tem uma estrutura que oferece um acolhimento interessante para as pessoas que ali estão. Já existiu em algum momento uma pessoa que ficou ali tanto tempo que ela falou assim, eu não quero sair, não quero ficar aqui? Foi eu sou a pessoa. Quando eu cheguei no Lar Canaã, essa pergunta foi mais fácil para responder. Quando eu cheguei no Lar Canaã, não, hoje eu tenho 5 pessoas lá que estão com esse mesmo pensamento, né? Tem o Maurício, que está comigo já há 3 anos, tem o pastor Cleidional que está comigo há 2 anos, tem o Weber que está comigo há 2 anos também, mas eu tive pessoa que ficou 4, ficou 5, né? Eu tenho Agora, esse assunto, pastor Leandro, ele é muito delicado, porque, por exemplo, eu tenho um caso lá de um rapaz, a gente tem um carinho imenso por ele, porque ele sofreu muito, principalmente nas ruas, ele tomou pedrada, botaram fogo para ele, porque a pessoa que vive na rua, ela sofre muito preconceito, né? Sim. E às vezes a pessoa, igual a gente começou a falar aqui, a gente não terminou, o dependente químico, na maioria das vezes, ele não é um bandido, ele não é um criminoso. Eu tenho hoje na comunidade, 90% dos meus acolhidos nunca roubou, são pais de famílias, são bem empregados, estão passando pelo tratamento pelo INSS, afastado pelo INSS, fazendo o tratamento. Por quê? Essas pessoas são pessoas de bem, mas que em algum momento envolveu no vício do álcool, da droga, né? E aí, entrando para a resposta do pastor Leandro, eu cheguei no Lar Canaã e eu perdi família, eu era casado, a minha esposa, ela não aguentou, porque tem situações que o dependente químico faz, que ele desgasta o relacionamento, né? Eu cheguei a roubar botijão de dentro de casa, tirar a televisão e levar pra boca, né? Um dia eu cheguei e estava escrito lá, não vende essa televisão, né? Então, a gente acaba sendo escravo daquela situação. E aí eu cheguei no Canaã... Pesado, né, pastor? Repete aí pra nós. Um dia você chegou em casa e encontrou uma frase escrita... Uma frase na televisão. Não venda essa televisão. Por favor, não venda essa televisão. Eu falei, eu não quero vender, pesado, mas eu sou obrigado a vender. Porque a vontade de usar a droga era maior.
né? E aí eu lembro que eu joguei com a televisão nas costas e fui pra Boca. Não vendi na Boca, não, vendia no caminho. E aí vendi o botijão e foi uma cena muito dolorosa quando a minha ex-esposa chegou, né? Encontrou a casa. Então a vida do dependente químico é por aí que vai. Eu digo assim, o dependente químico ele corre risco de virar bandido, porque vai chegar uma hora que não vai aguentar trabalhar mais. Ou mendigo, né? Então, não que são essas duas classes de pessoas que estão na rua, são dependentes químicos. Hoje nós temos pessoas com problema mental, que estão nas ruas, são outros fatores, né, que levam a pessoa a morar na rua, social, econômico, né? Tem pessoas na rua que não fazem o consumo de uso de droga. Tem pessoas que estão passando mesmo por um momento de sofrimento. Então, eu cheguei no Canaã sem família, né? Cheguei, já tinha perdido minha família, cheguei sem casa, perdi meu apartamento, onde eu estava morando, perdi o meu ministério, né? Que eu estava à frente de trabalhos naquela época, já como missionário, né? E aí eu cheguei no Canaã, eu tive que começar do zero. Eu ensino para os acolhidos o seguinte: existe 2 tipos de restauração. Existe a restauração que Deus vai restaurar de onde parou. Que Deus vai restaurar o casamento, que Deus vai restaurar a sua vaga lá na empresa do patrão. Ontem mesmo nós tivemos um rapaz que o patrão foi lá buscar ele, falou: não, você está com a vaga de volta, vou te levar direto para a empresa. Ou seja, Deus vai restaurar a vaga de emprego, Deus vai restaurar pessoal, o ministério. Mas tem pessoas que vão passar pelo que eu passei, que é começar do zero. Então, eu não tinha para onde ir, né? A minha família já estava desligada de mim, né? Eu já estava totalmente socialmente totalmente desligado da minha família, até porque chegou um ponto que a família não aguentou mais, né? E não é culpa deles, né? A família deu apoio. A minha família, assim, todos da minha família me ajudou, né? Minha avó, meu avô, minhas tias. E o dependente químico, ele passa a ser peregrino. Ele fica na casa do pai, aí não dá certo por causa das drogas, vai para casa da mãe. Aí não dá certo na casa da mãe, vai para casa da tia. Aí ele começa a migrar. E quando acaba as casas, ele vai tentar morar sozinho, também não dá conta e acaba indo para a rua. Isso acontece muito. E quando eu cheguei no Lar Canaã, eu cheguei no zero. E ali eu tive a oportunidade de começar a minha vida. E aí é onde eu vou entrar nesse testemunho aqui, que eu falei assim com Deus: se eu ficar aqui no Canaã só para não usar droga, eu vou oferecer a Deus o meu conhecimento, que eu já tinha feito teologia, já tinha sido consagrado pelo ministério. Eu falei: vou oferecer a Deus o conhecimento, em troca disso eu quero a sobriedade. Mas em troca da sobriedade, Deus me deu um casamento, né? Hoje eu casei no Lar Canaã. A minha esposa Elizabeth deve estar até acompanhando aí. Mulher Sim. guerreira, abençoada. Ela foi fazer um trabalho de estágio de enfermagem, né? A gente virou amigo. Ela era da Igreja Batista do Tirol e a gente oramos e depois de um ano a gente casou. A gente casou lá dentro do Lar Canaã. Então no Lar Canaã Deus restaurou a minha família, Deus restaurou meu ministério e Deus restaurou minha saúde, né? Então eu cheguei para ficar só 3 meses. Na minha cabeça era assim. Pastor Leandro falou. Foi tão bom, né? Pastor Leandro falou. Alguém quis ficar lá, né? Fora de mim tem outros. Mas eu falei assim: vou ficar aqui 3 meses. Já tenho 15 anos. Né? Então a gente volta naquilo que o Samarino falou lá no início, né? Quando ele falou assim: se já ajudou uma vida ou 2, já é de bom tamanho. Uma vez eu ouvi uma frase de um rapaz. Ele falou para mim assim: Edson, se esse trabalho fosse criado só para ter te recuperado, já valeu a pena. Já valeu a pena, né? Não é isso? Então eu fiquei assim, muito satisfeito e também eu fiquei assim pensativo, porque é uma responsabilidade, né? É responsabilidade porque grande. acabou que eu virei uma referência e é muito ruim. Isso às vezes pesa muito. Pesa, né? verdade. Quando você vira referência, dá a impressão que na sua frente não tem mais ninguém e só tem atrás. Então todo mundo só olha você. E você não tem referência. Você não tem referência. Dá a impressão que quando a gente vira referência, você fala assim: agora eu olho pra onde? Porque não tem referência. Não, se eu sou a referência, né? Então pesa mesmo. O pior é quando as referências da gente começam a cair. Nossa, aí que é mais doído ainda. Você tem suas referências e as suas referências começam pastor, a, infelizmente, o Hélito e pastor Sim. Edson. Entrou 2 pessoas aqui, que é o psicanalista Joab, né? Esse vai vir aí. E agora as perguntas vai ficar pesadas. E também a Eliana. A Eliana tá dando boa noite a todos, né? O Agnaldo Samarino continua dizendo: parabéns, pastores, foi exatamente isso que quis dizer. Né? Então já valeu a pena, Samarino, já valeu a pena. O psicanalista ele tá dizendo aqui, o Joab tá dizendo o seguinte:
Hoje, as chamadas comunidades terapêuticas, a grande maioria tem dificuldades de fazer a sua gestão. Como que funciona essa questão da gestão, pastor Edson, que a gente já está com tempo, né? Tem um tempo aí. Eu só passo para situar o pessoal aí da 98.9 da UFM. Hoje o nosso tema é comunidades, comunidades, né? Comunidades terapêuticas, ou seja, as antigas casas de recuperação. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio o pastor Edson, que é o líder lá do Lar Canaã, um dos líderes lá do Lar Canaã, referência aqui no assunto na cidade de Ibirité, comigo e o pastor Leandro. A todos vocês que estão nos dando essa audiência aí pelas ondas do rádio, muito obrigado. Manda a pergunta na pluma. A questão da gestão, Da né? gestão. Como que funciona essa questão da gestão? Ontem mesmo eu estive conversando com um membro da igreja. Um membro, ele está vindo para a igreja. Eu falei assim, olha, aqui na igreja funciona assim, assim. A gestão nossa é essa. Eu acho que quando a gente fala de gestão, a gente sempre leva aquela questão financeira, né? E não é só financeiro, né? Existe financeiro, existe pessoas, existe Mas tudo. como que é essa questão dessa gestão? Por exemplo, eu vou te fazer uma pergunta que faz parte de gestão também, porque eu já fui em alguns lares e eu sei que eles precisam muito de material higiênico. Sim. Então isso faz parte de uma gestão também, saber o que precisa mais, qual que é a demanda maior. Dentro da pergunta de gestão, pastor Leandro, eu já quero emendar, porque o nosso tempo vai, para ele já responder logo duas de uma vez. Estrutura. Pelo que você me falou, o Lar Canaã tem uma baita de uma estrutura, né? Campo de futebol, quadra, né? Sauna, isso que eu peguei aqui no ar pelas suas palavras. Mas a maioria das casas terapêuticas, elas não, que eu fui pelo menos, não tinha, sabe, essa estrutura. Faz sentido, a questão da estrutura ajuda até quando ajuda na recuperação dessas pessoas? Pastor Leandro, eu quero agradecer, né, já de antemão, já que o nosso tempo a qualquer momento. Não, não tem mais 17 minutinhos aí. 17 minutos. Mas eu quero agradecer da oportunidade de estar aqui, de poder estar falando do Lar Canaã, também estar dando o meu testemunho, né, que eu creio que tem muitas pessoas nessa condição agora, né, na dependência química, seja ela do álcool, porque a porta de entrada para a dependência química na minha vida e com a experiência que eu tenho na comunidade é o álcool, né? A pessoa começa no álcool. Não é falado, né? Assim, se você me perguntar hoje qual é a droga que mata mais, eu vou dizer para você que a droga que mata mais hoje é o álcool, né? E justamente foi a que levou meu pai. Isso. E o meu também. Vocês são duas pessoas que sofreram com a dependência química do álcool e eu perdi a minha mãe também como alcoólico e problemas com álcool. Então, nós estamos aqui falando de um assunto que... Eu me recordo, é pertinente, né? Eu me recordo que destrói famílias, né? Eu tinha... Com 4 anos de idade eu perdi minha mãe, com 17 anos eu perdi meu pai com álcool. Eu lembro como se fosse hoje, pastor Leandro, eu cheguei no Biocor e o médico que me atendeu lá na época lá falou, olha, fizemos tudo que era possível pelo seu pai. Eu não tenho irmão, eu sou filho único. Mas o atestado de óbito dele está em pneumonia. Mas não foi a pneumonia que matou ele, foi o álcool. Então, ou seja, não é falado isso. Quando se fala em casas terapêuticas, né, que eu vou citar aqui casas de recuperação, não, por favor, os críticos de plantão não entendam, porque eu falo casas de recuperação para que as pessoas compreendam do que eu estou falando, né? As pessoas só entendem que só vai ali, pastor Leandro, pessoas que têm o vício com crack, sim, maconha, e não o pó. Então, às vezes você tem alguém aí dependente de álcool dentro da sua casa, procura lá o Lar Canaã, entendeu? O pastor Leandro, pastor Wellington, eu digo assim, sabe, a gente tem passado assim por uns momentos e desde quando eu vou entrar na gestão. Na gestão, isso. Mas antes de entrar na gestão, eu quero falar sobre esse assunto da dependência química do álcool, porque às vezes a pessoa ela tá usando o álcool e o álcool meio que anestesia, né? Você falou que o seu pai morreu de pneumonia. Ele estava com pneumonia, mas tomava o álcool, anestesiava, não via a dor, não sentia, né, o problema. E muitas das vezes a gente, né, a gente tem casos da pessoa chegar. Tem um caso de um rapaz chegou lá do interior, falou para mim assim: eu tô comprando uma pinga lá, R$5 2 litros. Eu falei assim: isso aí é veneno que você tá tomando, isso aí R$5 2 litros é etanol puro. Não, pinga da roça, pinga da boa. Aí esse rapaz chegou, a gente fez a triagem com ele, e aí eu percebi que ele não estava bem. Eu falei assim, essa pessoa não está bem, né? Mandamos para o hospital, ficou no hospital alguns dias, e infelizmente veio a óbito, né? Então, a gente tem essa experiência lá, que quando a pessoa do álcool
procura a recuperação, muitas das vezes ela já não está aguentando mais. Então, a procura não é porque ela quer parar, porque ela não aguenta mais, né? Então é muito triste isso. Então, a gente tem muitas experiências assim de pessoas que, por causa do álcool, o crack, eu fui dependente químico do crack. O crack, ele causa um problema social, né? Então, assim, eu já roubei no centro de Belo Horizonte, na época que eu estava no uso do crack, né? A situação do crack coloca a pessoa em problema social. A pessoa fica devendo, a pessoa rouba, a pessoa mente, a pessoa manipula, né? E ali, eu lembro que eu saí da Savassi e desmaiei na Praça da Estação, porque eu não tinha nem saúde mais para fazer nada disso. Então, o crack, ele causa problema social. A porta de entrada, muitas das vezes, é o álcool e a maconha, né? E aí a pessoa começa ali, porque o organismo vai criando resistência. Então a pessoa vai procurando drogas mais fortes, né? E acaba que é um caminho sem volta, né? Que o único que pode mostrar a luz no fim do túnel para essa pessoa é a palavra de Deus, é Jesus, né? Sim. A Bíblia fala que se conhecereis a verdade vos libertará. A questão da gestão, então, a questão se você puder dar uma pincelada pra gente. Essa parte é a melhor, sabe por quê? Você administrar o muito é fácil. Agora você administrar o nada, né? Todo mês você tem que fazer um tipo de evento, um tipo de trabalho para manter as contas pagas, né? Porque o dono do aluguel não quer saber qual que é a outra situação, ele quer receber o aluguel, né? A CEMIG vai mandar a conta, a Copasa vai mandar a conta. Então, assim, o gás vai chegar também. Então, hoje a nossa, assim, quando eu peguei a comunidade terapêutica, ela era casa de recuperação, onde eu estava tentando explicar ao pastor Wellington. Era casa de recuperação. Era um ajuntamento de pessoas, né? Os pastores chegavam de carro lá, para abrir a porta do carro, caía até gente dentro do carro, né? Passava debaixo dos viadutos, passava nas biqueiras e trazia nas Cracolândia, Birité, hoje tem 2 Cracolândia, passava, né? E pegava as pessoas e levava para lá. Às vezes o cara tava tão transtornado da droga que ele nem sabia onde ele estava. No outro dia falava assim, onde eu tô? Quem me trouxe para cá? Né? Era uma coisa, às vezes, no impulso, na emoção. Sim. E quando nós pegamos o Larcana, eu lembro como se fosse hoje, né? O pastor falou assim, olha, eu não vou mais ficar na comunidade, estou passando a chave aqui para você. E assim eu peguei aquela chave e eu não tinha carro, eu não tinha uma igreja de apoio, eu não tinha dinheiro, não tinha nada naquele momento. Peguei aquela chave e falei assim, então se Deus for comigo, eu vou gerir, eu vou... né, vou fazer a gestão desse projeto. E aí, o primeiro impacto que eu tinha, que ele tinha 3 aluguéis atrasados, água, luz. E aí eu lembro como se fosse hoje, né? Nós estávamos fazendo a reunião, tinha 40 acolhidos. Hoje a gente tem um número que a gente atende, mas nessa época tinha 40. E aí eu lembro que o rapaz veio, né, lá de trás. Falou, pastor, acabei de fazer o último café, acabou o pote de café. E eu com a chave na mão, e eu com nenhum real no bolso, pensando assim, se Deus está nesse projeto, Deus vai mandar o recurso, né? Aí entra a questão da provisão de Deus. Aí tocou o telefone, quem apareceu? Esse pastor Simões, que eu falei, com um amigo chamado Fabiano. Ele até tem uma empresa lá no Jardim Nazareno. Pastor Edson, fiquei sabendo que você pegou o projeto, eles lutaram por mim na época, até porque ele me tirou da rua, morei dentro da casa dele. Fiquei sabendo que você pegou o projeto para coordenar. Peguei. O que você está precisando aí? Eu falei, de tudo. De tudo. Aí ele falou assim, tem mais alguma coisa que está precisando? Eu falei, nós estamos precisando também de vassoura, de rodo, de produtos de higiene. Aí esse pastor falou, então tá bom, daqui meia hora nós estamos chegando aí. Eu falei, meia hora está chegando. O irmão fez o café, Deus vai mandar o recurso. Aí veio descendo a 608, né? Acho que é 608 mesmo, aqueles baúzinho de ré. E aí esse irmão abençoou o projeto com assim, umas 100 cestas básicas, mais ou menos. Umas 100 cestas básicas. 100 cestas básicas. Maravilha. Irmão. Nós ficamos 6 meses, eu peguei esse projeto e assim, Deus proveu nesse momento 6 meses de alimentação. Falei, pô, o problema da alimentação está resolvido.
Agora vamos resolver o problema da documentação. E aí, aonde a gente começou a trabalhar a documentação para ter uma verdadeira gestão, né? Porque a gestão, para ela precisa de documentação, de contabilidade, né? E aí a gente criou a documentação, né? A gente pagou as dívidas e começamos a trabalhar com as famílias. E aí, como que é feita essa gestão hoje na comunidade? A comunidade hoje, ela vive de doações, né? A pessoa que chega hoje para fazer um tratamento, ela não é uma mensalidade. Por quê? Porque não é fixo. Cada família hoje tem uma realidade. Tem família que pode contribuir com R$500, mas tem família que está passando por situação que não pode contribuir nem com 50. Sim. Né? Então essa gestão ela é feita de como? Em cima dessas entradas, essas entradas a gente paga o aluguel. São 15 anos que eu estou lá gerindo dessa forma, através de recurso doado pelas famílias. Sim. Nós não temos assim uma igreja que hoje que mantém, a igreja mantém o projeto. Sim. Nós nunca tivemos. Pastor Edson, eu posso te fazer uma pergunta assim que vai, talvez, eu sei que nós não tem tempo para entrar muito nisso, eu só gostaria que você falasse em rápidas palavras, porque hoje nós temos um problema. Nós temos hoje um grupo de pessoas dentro da política querendo liberar as drogas, seja ela qual for. Então, assim, já sabendo um pouco da sua resposta, qual que seria a resposta que você daria para essas pessoas que querem liberar as drogas? Porque a gente já vê isso no álcool, por exemplo. O álcool é liberado, mesmo assim não resolve o problema da sociedade em si. Qual é a resposta que o senhor daria para essas pessoas que querem a liberação das drogas? Ô, pastor Leandro, essa pergunta eu estava vindo dentro do carro e eu estava pensando nessa resposta, porque a gente no Brasil tem um grupo de esquerda e de direita, né? O pessoal se dividiu, né? E a esquerda é o quê? Que defende o aborto, a legalização das drogas, né? É quase difícil a gente pensar um pastor sendo de esquerda e apoiando tais pautas, tais pautas, né? E eu vim pensando nisso, mas tem as pessoas que são neutras, assim como eu, e penso assim em criar políticas públicas para combater, porque a comunidade terapêutica, ela muitas das vezes ela não vai recuperar, mas ela vai entrar na diminuição de danos. Às vezes a pessoa não recuperou, mas ela diminuiu os danos que aquela droga estava causando na vida dela. Ela mudou o comportamento, né? E a comunidade também, nós já foi em escola fazer prevenção, a gente falar, olha, eu fumei maconha. Quando você chega numa sala de aula e você fala, olha, eu fumei, o cara já, peraí, você sabe o que ele está falando, né? Então, assim, a gente precisa de políticas públicas voltado para prevenção, precisamos de política pública voltado para recuperação e precisamos de política pública voltado para a família do recuperante. Então, é um trabalho que vai ser feito a longo prazo. Por exemplo, aqui em Birité, nós já tivemos assim alguns trabalhos desenvolvidos pela prefeitura. A gente fez uma parceria e a gente começou a trabalhar com o Centro Pop. Foi no começo da pandemia, a qual tinha que dar o apoio aos moradores de ruas, né? E a gente percebeu que, por exemplo, o morador de rua é uma outra classe. É outro nível. É um outro problema, não é o mesmo. Não é o mesmo. Sim. Então, nós temos que criar, vamos supor, né, existe o Centro Pop, existem outros órgãos que protegem, faz o trabalho de dependência química. O dia 29 agora, a gente vai estar fazendo uma reunião, e essa reunião, há 2 anos atrás, ela teve muito sucesso. O Dorvalino, que é o Dorvalino Aleixo, que era presidente da Comad, a qual eu faço parte, foi criado, né, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que políticas sobre drogas, né? Políticas públicas para acolher, para resolver casos, para conversar sobre a dependência química. E a gente ali, então, criou esse grupo. E agora a gente vai reunir novamente para definir de onde vem a verba, porque a gestão na comunidade terapêutica é muito difícil. Esse irmão que fez a pergunta, ele fez uma pergunta que quem vive de doação... Sofre pressão. Essa foi boa. Quem vive de doação sofre pressão. E não era para sofrer, porque era obrigação das igrejas independentes devolver seus 10% para esse tipo de projeto. TCDK. Era obrigação, mas eles não estão prontos para essa conversa. Pastor Leandro, batendo nosso time aí, né?
Tá batendo, até mesmo porque não estão pronto pra você conversar, eles vão falar assim, você não é pastor presidente, então você não pode falar nada, então eu vou ficar na minha aqui e vou esconder o conhecimento. Mas deveríamos sim abraçar esse tipo de projeto que se faz muito necessário na comunidade. Pastor Leandro, antes de encerrarmos aqui, de agradecer ao pessoal da 98.9, todos que nos ouviram, talvez uma pessoa que nos ouviu aí no rádio, não sabe como, que ouviu. Isso. A Bíblia Sagrada me conta a história de um chamado filho pródigo, é uma parábola que Jesus conta. E nessa parábola, esse filho, ele pede pro pai a herança dele, o pai em vida, ou seja, o pai para ele tinha morrido, né, que só recebe herança quando se morre alguém. Ele pega tudo, vai e gasta na farra. A Bíblia não fala droga, mas se fosse nos dias de hoje, com certeza teria uma droguinha lá também no meio. E ele queria comer as bolotas do porco, ou seja, comer a comida que porco come. Mas aí a Bíblia me fala que ele caiu em si. E caído em si, ele lembrou dos benefícios que ele tinha na casa do seu pai. Talvez você que está caindo em si agora, procure o Lar Canaã, procure uma ajuda. Ajuda, o pastor Edson falou, Deus vai abrir uma porta para você, mas a partir do momento que você queira essa ajuda. A partir do momento que você entre como filho pródigo, caia em si, entenda, essa situação não é para mim. Lembrando que você é filho de Deus. Se você crê em Jesus, João 1,12 fala, aquele que crê em Jesus é filho de Deus. Então, se alguém falar que você não é, problema dele, né? Porque a Bíblia é bem clara em dizer que você é filho de Deus. E se você caiu em si e está procurando uma recuperação, talvez agora o que você precisa é de uma oração. E eu sempre digo o seguinte, pastor Leandro, a gente se torna a chave daquilo que a gente é liberto. Eu não posso falar de droga, eu nunca coloquei um cigarro e maconha na boca. Então, eu sou uma pessoa que neutra. Mas se você falar de órfão, se você falar de abuso na infância, pode vir conversar comigo. E aí você se torna a chave daquilo que você é liberto. Dentro disso, pastor Leandro, eu vou pedir o nosso nobre pastor para fazer uma oração em favor. Talvez você também, familiar, que está com filho, com parente, tá? Vou falar para você fazer assim com a sua mão, conecta sua fé com a fé do pastor e eu tenho certeza que Deus irá operar no meio de vocês. Pastor, fica à vontade. Graças a Deus por essa oportunidade. Eu quero deixar aí o meu abraço para todas as pessoas que participaram, fizeram as perguntas, né? Não consigo lembrar de todos aqui. Mas eu quero também só deixar um lembrete, pastor Wellington, Sim. que o Lar Canaã é como se hoje também muitas pessoas vai por Lar Canaã por aí, né? Lar Canaã é igual a igreja, né? Tem muitas igrejas. Mas existe uma metodologia de trabalho em cada um, né? Então, todas as comunidades terapêuticas trabalham parecidas, mas nem todas são iguais. Isso. Então, nós temos uma metodologia do nosso trabalho lá no Lar Canaã, em Ibirité, ali no Recanto das Árvores, que hoje já passou mais de 4.000 pessoas e a gente tem acesso a mais de 400 pessoas recuperadas, né? Eu até brinco hoje falando assim, ó, aqui não é lugar de congregar não, que eu não dou conta. Você vai congregar na sua igreja lá no seu bairro, próximo da sua casa. Porque às vezes a pessoa recuperou, tá lá no Três Maria, quer vir, vem para abençoar, mas não vem para congregar, né? Então, o Lar Canaã de Ibirité hoje, ali no Recanto das Artes, ela tem uma metodologia de trabalho específica, né? Então, assim, graças a Deus, Deus tem me usado o grupo nosso ali, os nossos missionários, para trabalhar essa metodologia. Amém? Amém. Então, irmãos, Lar Canaã de Ibirité aí, fazendo diferença aí, no nome de Jesus, arrebanhando o povo para morar no céu. Esse é o nosso maior objetivo. Quero abençoar a vida do pastor Wellington, do pastor Leandro, quero abençoar a vida do Alan, né, que não está aqui hoje, mas com certeza está sintonizado em algum lugar aí, nos ouvindo. Quero abençoar as famílias que participou, deixar o meu contato aí, tá? Quem precisar de um contato, o meu contato é 97109-3185. Esse telefone, ele é 24 horas ligado. Por quê? São casos e acasos, né? As coisas acontecem em momentos fora de hora e em qualquer momento. Então, repete o número do telefone, por favor. 97109-3185. A gente tem o da comunidade, mas eu prefiro passar o meu para esclarecer dúvida, para mandar para as pessoas a metodologia do trabalho, como funciona, tá? Quero mandar um abraço para minha esposa Beth, dizer para ela que daqui a pouco estou chegando lá e que eu amo muito ela, porque é muito difícil fazer o trabalho sozinho, né?
Sim. Então, Deus tem colocado minha esposa Beth, para me auxiliar, porque não é qualquer uma. Quando eu casei, eu falei assim: tá disposta a passar dias na casa de recuperação? Tô. Tá disposta a ajudar o dependente químico? Tô. Então foi Deus não une pessoas, Deus une propósito. Né? Nós estamos ali, eu quero agradecer a ela, dizer que eu amo muito ela e que nós estamos juntos aí até o final. Eu teria muitos outros agradecimentos, mas nosso tempo acabou, né? E eu quero fazer uma oração abençoando você, meu irmão, que está passando por um problema nesse momento de dependência química ou um problema emocional, um estresse, uma depressão, que leva também as pessoas às drogas, né? Uma ansiedade. Você citou aqui o abuso, né? Pessoas que enveredado pelo mundo das drogas por causa de abuso, por causa de problemas dentro do seio da família. Então, a minha oração vai ser pela sua família nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu quero, meu Deus, abençoar, meu Deus, esse programa, meu Deus, essa rádio. Quero abençoar os pastores que estão envolvidos nesse projeto. Meu Deus, que hoje o Senhor me deu o prazer de conhecer aqui nessa rádio. Meu Deus, eu quero também pedir para todos os ouvintes, os que estão participando pela live, estão participando pelo Facebook e por todos os canais aí, meu Pai. Que o Senhor vá de encontro agora a essa mãe que está com o filho nas drogas. Este pai que já não sabe mais o que fazer. Esse que alcançou o último degrau da desilusão da vida. Esse que já chegou no último patamar do desespero. Meu Pai, que o Senhor vá agora de encontro a essa família. Tira, meu Deus, essa dor, tira esse sofrimento. Dá a essa pessoa a direção. Se for cura, cura. Se for libertação, liberta. Se for direção, dê direção. Porque nós estamos orando aqui em o nome de Jesus. E a tua palavra diz que aonde tem 2 ou 3 pessoas reunidas no teu nome, ali o Senhor está presente. Então eu abençoo em o nome de Jesus. Amém. Você que compactua o coração do pastor Edson, fala amém, eu compactuo o coração do pastor Edson. Pastor Leandro, suas considerações finais, meu querido, para a gente partir. Eu quero agradecer ao Cristiano Santos, que entrou aí no finalzinho, algumas pessoas que entrou bem no finalzinho aí, e também ao Sargento Almeida, que também falou aí que realmente me conhece, nós tivemos a honra de estar trabalhando junto, né? Então, eu quero desejar, né, a todos um final de noite maravilhoso. E também hoje eu comemoro 13 anos de casado com a minha esposa. Deus abençoe. Vai ter que ter orgulho, Deus abençoe a vida dela por estar me suportando todo esse tempo, né? Vai ter festa. Vai ter que ter festa. 13 anos de casado hoje. Graças a Deus por estar do lado dela e ela está me suportando até hoje. Glória a Deus, né? Isso é importante. Queridos, então assim finaliza o protesto protestante dessa segunda-feira, né? Terça-feira atípico. Na terça-feira, amanhã, comigo, Eduardo Rodrigues, criativamente empreendedor. Nosso tema de amanhã é mudança de mentalidade, né? O pessoal pediu pra gente repetir o tema, a gente vai repetir. Na quarta-feira, população governa. Na quinta-feira, protesto protestante. Comigo, pastor Leandro. Até a próxima, queridos. Deus abençoe a todos. Fui.